Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está inicialmente em Gênesis, capítulo 28. Eu peço que você abra, por favor. Gênesis 28, a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Parabéns, viu, pastor Gilmar, pela beleza do púlpito. Lindo. Parabéns. A partir do verso 10 está escrito: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Segundo texto. Gênesis 32, a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Agora capítulo 35, 1 a 7, por favor, para encerrar. 35, 1 a 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão.
Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Amém. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre este personagem tão importante da Bíblia. E esse personagem não é alguém remoto, distante, atrás das nossas costas. Cerca de 4.000 anos. Este personagem está dentro de nós. O sangue dele corre em nossas veias. O coração dele pulsa em nosso peito. Nós somos Jacó. Jacó era neto de crente. Jacó era filho de crente. Mas Jacó ainda não era crente. Jacó era a terceira geração de alguém que conhecia a Deus, as promessas de Deus, o poder de Deus, mas ele ainda não era convertido. Quando seu pai, Isaac, se casou, seu pai tinha 40 anos. Sua mãe era estéril e Isaac orou por Rebeca 20 anos. Quando Jacó nasceu, seu pai tinha 60 anos. E diz a Bíblia que os meninos eram gêmeos. E diz a Bíblia que esses meninos, Esaú e Jacó, lutavam no ventre da sua mãe. E ela, desesperada, pergunta para Deus: Deus, eu não estou entendendo. O que está acontecendo comigo? E Deus respondeu para ela: tem 2 nações no seu ventre. E eu vou inverter o processo, porque o primogênito não será o mais importante, o maior é o menor, é o caçula. Dele eu farei uma nação mais poderosa do que do filho mais velho. Quando nasceram, o mais velho era Esaú, todo peludo, ruivo. Por isso foi chamado de Esaú. O mais novo, liso, pacato, nasce segurando no calcanhar do seu irmão, e por isso é chamado de Jacó, suplantador, usurpador. E por ser pacato, e habitava em tendas. Diz a Bíblia que o seu pai Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó, porque era um caçador e trazia-lhe a saborosa refeição dos animais que ele conseguia capturar. Jacó era mais amado pela sua mãe e vivia em tendas. Hoje eu queria examinar a vida desse moço com vocês em 3 perspectivas. 3 palavras que eu preciso que vocês decorem. A primeira é Betel. A segunda é Peniel. A terceira é El Betel. Pode repetir comigo? Betel, Peniel, El Betel. Em Betel, Jacó conhece o Deus de seus pais. Em Peniel, ele conhece o Deus da sua salvação, o Deus da sua vida. Em El Betel, ele conhece o Deus da sua restauração. Vamos repetir isso? Em Betel, ele conhece o Deus
seus pais. Em Peniel ele conhece o Deus da sua salvação, o seu Deus. Em El Betel ele conhece o Deus da sua restauração. Diz a Bíblia que o Isaac já está muito velho. O seu irmão, o irmão de Jacó, Esaú, já tinha se casado com 40 anos, o Jacó solteiro em casa. E o Isaac já está não enxergando direito, e um dia chama o seu filho predileto, o Esaú, invertendo o processo do propósito de Deus, pensando ele, diz: vem cá meu filho, vai lá, procura uma caça, faz uma comida saborosa para mim, me traz aqui, que eu vou te abençoar. A essas alturas, o Esaú, que já tinha se casado com mulheres pagãs, já tinha desprezado o seu direito de primogenitura, já tinha vendido o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas, vai procurar a caça para o seu pai, para ser abençoado. E a Rebeca escuta a conversa atrás da porta, chama Jacó e diz: vem cá Jacó, vai lá no campo meu filho, traz 2 cabritos novos, eu vou preparar uma refeição especial para o seu pai, você vai levar para ele, para que seu pai te abençoe, porque senão o seu pai vai abençoar Esaú no seu lugar. Jacó disse: não mamãe, não vai funcionar, não vai funcionar, porque o Esaú é todo peludo, eu sou liso, meu pai vai descobrir essa trama, vai descobrir essa farsa, e em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Aí Rebeca disse para o seu filho: não filho, fica tranquilo, eu estou no controle desse negócio, confia em mim, e tem mais, e cai a maldição sobre a minha cabeça, faça o que eu mando. Diz a Bíblia que Rebeca pega o pelo da cabra, cobre o Jacó com o pelo de cabra, todo o seu corpo, veste o Jacó com as roupas de Esaú, e lá vai o Jacó entrando no quarto de Isaac, seu pai, e o seu pai pergunta: quem é você? Jacó respondeu: eu sou Esaú, teu filho. Já Isaac perguntou de novo: mas como você conseguiu essa caça tão rápido? Ele respondeu: o teu Deus, o teu Deus, blasfema, mente, falsidade de identidade, falsidade ideológica. Aí o pai respondeu: mas a voz é do Jacó, mas o cheiro é do Esaú. Traz aqui para mim essa caça. Quando ele trouxe, me dá um beijo aqui meu filho, e Jacó dá um beijo de traição no seu pai. Aí o Isaac perguntou: eis meu filho Esaú mesmo? Jacó respondeu: claro, sou eu. E o Jacó abençoou, e o Isaac abençoou o Jacó, pensando que estava abençoando o Esaú. Quando Jacó sai, chega o Esaú com a caça, com a refeição pronta, diz: meu pai. E diz a Bíblia que Isaac estremece e diz: quem és tu? Eu sou Esaú, teu filho. E Isaac responde: meu filho, veio teu irmão Jacó, astuciosamente roubou a tua bênção, e eu o abençoei, e ele será abençoado. E Esaú fica desesperado, diz: meu pai, só tens uma bênção, abençoa-me a mim também. Isaac diz: meu filho, ele já está abençoado, e ele será uma grande nação, e tu hás de servi-lo. E diz a Bíblia que o Esaú fica irado, com raiva, com ódio, e pensou consigo e falou: vem breve os dias da morte do meu pai, e eu vou matar o meu irmão Jacó. Nesse momento diz a Bíblia que a Rebeca chama o Jacó e diz: Jacó, vem cá meu filho, faça uma coisa, você vai fugir de casa, você vai lá para casa do meu irmão Labão, você vai lá para o território de Padã Arã, e daqui a pouquinho, quando acalmar a coisa aqui, eu trago você de volta. E chegou para Isaac e disse: se você não mandar o Jacó lá para a terra do nosso povo, para se casar com gente da nossa raça, eu não aguento mais, porque o seu filho o Esaú casou-se com mulheres pagãs, e eu não suportaria que isso acontecesse com Jacó.
Agora, antes de entrar um pouquinho na exposição, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Esse Jacó pacato, que vive na barra da saia da mãe, a matriarca que manda, que idade ele tem? Que idade ele tem? Mas a gente fica pensando que ele é um garoto, que ele é um adolescente, que ele é um menino imaturo ainda. Sabe quantos anos Jacó tem quando ele sai de casa? 71 anos. 71 anos. Solteirão. Na barra da saia da mamãe. Então você que não casou ainda, não fica desesperado não, viu? Tem esperança para você. Mas o camarada viveu demais também. Então vamos fazer uma continha aqui. Ele morreu com 147. Para quem está solteiro até os 71, é a mesma coisa de um cara que vive 80 e aos 40 está solteiro ainda. Então tem esperança para você, calma lá. Ele saiu de casa, ficou em Padã Arã 20 anos. Constituiu família, teve filhos, ficou rico. E volta depois que o José nasce, depois de 20 anos. Com quantos anos ele volta então? 91. Vai somando comigo aí. O José foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos como escravo, com 17 anos. Se ele tinha 91, quando José nasceu, quantos anos tem Jacó agora? Quantos? 108. 91, com 17, 108. Vamos somar de novo agora. O José ficou 13 anos sofrendo no Egito, vendido de mão para mão, vai para a cadeia, sofre, 13 anos. Depois, então, se José foi com 17, mais 13, 30 anos. José foi levado a ser governador do Egito com 30 anos. Certo? José governou 7 anos de muita fartura. Depois mais 2 anos de vacas magras. Então 13 mais 7, 20. Mais 2 de vacas magras, 22. Ele tinha Jacó 108 anos, com 22, quantos anos ele tem? Quantos anos? 130 anos. Foi nesse momento, depois de 2 anos de vacas magras, é que Jacó é levado para o Egito, com 130 anos. A Bíblia diz que ele ficou lá 17 anos, quando morreu. Com quantos anos ele morreu? 147 anos, é o que a Bíblia diz. 147 anos. Essa é a síntese da história desse homem. Bom, agora convido você a olharmos esses 3 textos. Ele está saindo de casa, com a consciência pesada, na vista de ser morto pelo seu irmão, depois de ter mentido, depois de ter blasfemado, depois de ter iludido seu pai, depois de ter dado um beijo traidor em seu pai. E diz a Bíblia que ele sai e depois de um dia de caminhada, cansado, ele vai dormir, pega uma pedra e põe-na como seu travesseiro e ele sonha. E nesse sonho Deus aparece para ele, por meio de uma escada que ligava a terra aos céus. Símbolo de Cristo, aquela escada. E diz a Bíblia que os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Logo os anjos não desciam e subiam, os anjos subiam e desciam. Se os anjos subiam e desciam, os anjos estavam onde? Aqui embaixo, cuidando dele, protegendo a ele. E nesse momento diz a Bíblia que Deus fala com ele, faz promessas a ele, e revelando a ele assim: eu sou o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e quase que dá vontade de escutar, e o teu Deus, o Deus de Jacó. Mas Deus não fala isso.
Deus se revela a ele apenas como Deus do seu avô, como Deus de seu pai, mas Deus ainda não se revela a ele como Deus da sua vida. E Deus diz para ele: pois eu vou te abençoar, pois eu vou te proteger, pois esta terra eu te darei a ti, a tua terra vai se estender para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, e eu multiplicarei a tua descendência como o pó da terra, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Tu estás incluído no plano do Messias, porque através de Jesus é que todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus promete a ele proteção, Deus promete a ele presença, Deus promete a ele terra, Deus promete a ele descendência, Deus promete a ele cuidado, mas Deus é apenas ainda o Deus de seu avô e de seu pai. Quando Jacó acorda, ele toma um susto e diz: quão temível este lugar! Este lugar é a casa de Deus, este lugar é a porta dos céus. E ele pega aquela pedra, entorna azeite em cima dela e chama aquele lugar de Betel. E ele faz uma promessa para Deus: ó Deus, se tu me abençoares, me deres pão, me deres roupa, me protegeres, de tal maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais, tu serás o quê? O meu Deus. Com 71 anos ele confessa que Deus ainda não era o Deus da sua vida. Eu não conheço você tão de perto, mas talvez você que entrou aqui hoje é filho de crente, é neto de crente. Quem sabe você que entrou aqui hoje foi criado no Evangelho. Quem sabe você que entrou aqui hoje já viu seu avô, sua avó comprometidos com Deus, seus pais comprometidos com Deus. Quem sabe você escutou a mensagem de Deus, as promessas de Deus, você tem experimentado o cuidado, a proteção de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, e ainda, porém, a despeito disso, Deus é apenas o Deus do seu avô e do seu pai, mas não é ainda o Deus da sua vida. Oh, irmãos, que triste é esse fato, de Deus ser apenas o Deus da minha família, mas não é ainda o Deus da minha vida. É isso que Jacó diz: serás o meu Deus. Ele não diz tu és o meu Deus. Deus se revela a ele apenas como Deus do seu avô e do seu pai, mas não como Deus da sua vida. E eu pergunto a você nesta noite: Deus já é o Deus da sua vida? Você já teve uma experiência pessoal com Deus? Você já conhece a Deus intimamente? Você já foi transformado pelo poder deste Deus? Você já se rendeu a este Deus? Você já confessa esse Deus como Deus da sua vida? Não basta você ser filho de crente, não basta você frequentar a igreja de crente, não basta você ter sua Bíblia, não basta você fazer oração, não basta você vir à igreja, não basta você levantar altar, não basta você fazer oração, não basta você cumprir 7 quartas-feiras aqui, não basta você fazer promessas, não basta você escutar promessas, é preciso que Deus seja o Deus da sua vida. Este é o primeiro capítulo da história deste homem. Ele conhece apenas Deus como Deus do seu avô e do seu pai. Betel é onde ele conhece apenas o Deus de seu avô e de seu pai. Mas aí, vamos para o segundo capítulo. Diz a Bíblia que ele vai para Padã Arã, passa 20 anos lá, serve a seu sogro 14 anos, pela sua mulher, a quem amou, Raquel. Fica 20 anos lá, constitui família, tem 11 filhos, fica rico, é enganado pelo sogro. Depois de 20 anos, lembram vocês? Ele tinha feito uma promessa para Deus lá em Betel há 20 anos: se tu fores comigo, se tu me deres comida, se tu me deres roupa, se tu me trouxeres de volta para a casa do meu pai em segurança, tu serás o quê? Meu Deus, ele fez a promessa e não cumpriu.
20 anos depois, ele está com 91 anos, e ele volta, cheio de filhos, rico. Mas quando ele está voltando, tem um problema sem solução. Ele saiu de casa brigado com o irmão, e a consciência dele não está em paz, e a situação não está resolvida, e ele tem uma informação que seu irmão está muito armado, com 400 homens, está vindo ao encontro dele, e ele está com muito medo de morrer, ele está com muito medo de perder a família, ele está com muito medo de uma tragédia desabar sobre a sua vida, ele está vivendo até então uma mentira, ele é um homem que enganou, está sendo enganado, e agora ele chega uma hora que não pode fugir da sua consciência, e não pode fugir da situação, e ele então arma uma estratégia para livrar a sua família, ele põe o rebanho na frente, ele põe as servas na frente, ele põe os filhos das servas mais na frente, e ele reserva agora os filhos de Lia e Lia, ele reserva por último Raquel e José. Ele fica sozinho, e naquela noite ele vai atravessar o val sozinho, e quando ele está atravessando o val, Deus começa a lutar com ele. Deus entra na jogada, Deus luta fisicamente com ele, um homem, que a Bíblia chama em Oséias 12:4, o anjo, o próprio Deus. Se lá em Betel foi Deus quem tomou a iniciativa para se revelar a ele, agora é Deus de novo quem toma a iniciativa para confrontá-lo e salvar a sua vida. E eu destaco aqui duas coisas, irmãos, que eu acho maravilhosas. Primeira coisa que eu destaco aqui, por favor, notem comigo, é que Deus escolheu Jacó incondicionalmente. Sabem por quê? Eu vou lhes dar aqui 5 razões para isso. Primeiro, Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Deus não escolheu Jacó porque ele era bonzinho, porque ele era perfeito, porque ele tinha virtudes. Ele era mentiroso, ele era trapaceiro, ele era enganador. Você não escolheria Jacó, eu não escolheria Jacó. Mas como é que Deus escolhe gente tão ruim assim? Como é que Deus ama gente tão complicada assim? A melhor explicação para isso, sabe qual é? É que Deus escolheu você, é que Deus escolheu a mim. Deus não escolheu você porque Ele viu em você virtudes. Deus escolheu você apesar de seus erros. Deus não escolheu você por causa de seus méritos. Deus escolheu você apesar dos seus deméritos. Mas diz a Bíblia que além de Deus, em segundo lugar, ter escolhido Jacó no ventre antes de ele nascer, Deus o amou apesar de seus pecados. Está escrito lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2, quando Deus diz para o povo assim: eu vos tenho amado. E o povo perguntou: mas em que nos tens amado? E Deus respondeu: eu amei a Jacó e eu aborreci Esaú. Mas por que Deus amou Jacó? Se Jacó era enganador, se Jacó era mentiroso, se Jacó era trapaceiro, se Jacó ele arranjava jeito de trapacear a situação. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Deus ama você, porque Deus me ama, porque Deus nos ama, e Deus nos ama não por causa de quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. O amor de Deus por você, a causa não está em você, está nele mesmo. Glória a Deus por isso, a esperança para a sua vida, porque Deus amou Jacó, Deus ama você, Deus ama a mim, a esperança para nós. Deus ama você, apesar das suas mazelas, apesar das suas mentiras, apesar das suas tristezas, apesar das suas mazelas, apesar das suas crises, apesar das suas angústias, apesar dos seus problemas, Deus ama você. Mas notem, terceiro lugar, veja isso comigo, quem toma a iniciativa na luta pela salvação de Jacó, não é Jacó, é Deus. Notem em Gênesis 32, foi Deus quem começou a luta. A sua salvação é obra de Deus.
tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Toda essa obra é de Deus. Foi Deus quem amou você. Foi Deus quem atraiu você para Ele. É Deus quem produz o arrependimento. É Deus quem convence você de pecado. É Deus quem dá a você a fé salvadora. É Deus quem regenera você. É Deus quem sela você como propriedade exclusiva dEle. É Deus quem dá a você o Espírito Santo. É Deus quem justifica você. É Deus quem santifica você. É Deus quem restaura você. É Deus quem levanta você. É Deus quem abre os olhos da sua alma. É Deus quem muda o seu coração de pedra num coração de carne. É Deus quem opera a sua obra em você, gloriosa obra de salvação. É Deus quem está tomando essa iniciativa nesta noite, de salvar você, de lutar para que você seja salvo. Mas a quarta verdade que eu destaco aqui, é que Deus não apenas inicia essa luta, mas Deus não desiste desta luta em salvar Jacó, apesar da resistência de Jacó. Diz a Bíblia que o Senhor luta com Jacó a noite toda até o romper da alva. Por quê? Por quê? Por que Jacó não cedeu logo? Por que Jacó não se capitulou? Não colocou as armas? Porque Jacó não queria mudar de vida. Jacó não queria deixar de ser quem ele era. Com 91 anos, quer continuar sendo Jacó. Enganador, mentiroso, trapaceiro. Lutando com Deus, medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Talvez você que entrou aqui hoje tenha lutado contra Deus, porque você não quer mudar de vida, porque você não quer se arrepender, porque você não quer largar seus vícios, porque você não quer largar o seu pecado, porque você não quer largar suas mazelas, porque você não quer largar as suas mentiras, porque você não quer largar a sua impureza, porque você não quer largar aquilo que prende você ao pecado, ao mundo, para que você se liberte dessa força que domina a sua alma. Mas Deus persevera, apesar da sua resistência. Deus não desiste de você. Deus não abre mão da sua vida. Deus permanece lutando, 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 lutando com você, para conquistar o seu coração. Mas em quinto lugar, Deus prefere ferir o Jacó, para não perder Jacó para sempre. Diz a Bíblia que Deus tocou na articulação da coxa dele e o deixou aleijado. Porque é melhor você ser salvo aleijado do que ir com o seu corpo inteiro para o inferno. Agora preste atenção numa coisa. Não espere Deus te ferir para você se render. Não espere uma tragédia acontecer na sua vida para você se render. Não espere um acidente grave acontecer com você para você se render. Se preciso for, Deus irá às últimas consequências para salvar a sua vida. Mas hoje, a doce graça de Deus convida você. Hoje Deus chama você com doçura. Hoje Ele chama você como um pai correndo para você, para lhe dar o abraço do perdão, o beijo da reconciliação e celebrar a sua volta. Não espere a necessidade de uma tragédia, de uma doença acontecer com você para você se voltar para Deus. Hoje Deus está chamando você, hoje a igreja está chamando você, hoje o Espírito Santo está apelando a você, hoje os céus convidam você para você vir a Cristo e se render a Ele. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria de frisar aqui. É que a graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. Ela é irresistível.
E a primeira coisa que me vem à mente nesse fato, à luz do texto, é que chega uma hora em que a graça de Deus nos dobra. E então diz a Bíblia que Jacó reconhece a necessidade de salvação. Porque quando o homem, que é o anjo, que é o próprio Deus, toca e fere Jacó, o Senhor disse: deixa-me ir. E Jacó se agarra ao Senhor e disse: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. A minha oração é que nesta noite você sinta a necessidade de Deus. A minha oração é que nesta noite você desesperadamente se agarre a Deus e Deus, eu não posso ir embora para casa hoje sem a tua bênção. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de saúde, porque Jacó tinha saúde, Jacó tinha dinheiro, Jacó tinha família, Jacó tinha muitos filhos, Jacó tinha muitas coisas, mas a coisa mais importante, ele não tinha, ele precisava de salvação, e é isso que ele pede a Deus desesperadamente. A segunda coisa é que Jacó, ele pede, mas não de qualquer maneira, ele pede com lágrimas nos olhos. Eu preciso que você leia um texto comigo, porque esse texto vai interpretar, pastor Gilmar, esse registro aí de Gênesis 32, com um fato que não está aqui em Gênesis, e é tão importante entender isso, sem desmarcar esse texto aí de Gênesis 32, vá comigo para Oséias, profeta Oséias. Profeta Oséias está logo depois de Daniel. Daniel, Oséias, capítulo 12, versos 3 e 4. Você vai entender algo maravilhoso aí. Oséias 12, 3 e 4. Toda a igreja abrindo comigo, por favor. Depois você vai voltar para Gênesis 32. Está escrito assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com quem? Com Deus. Quem é o homem de Gênesis 32? Deus. Verso 4, lutou com o anjo. Note que não é um anjo, lutou com o anjo. E toda vez que você lê na Bíblia, o anjo não é um anjo, o anjo é uma teofania que trata da segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus Cristo pré-encarnado. E lutou com o anjo e prevaleceu, chorou, e lhe pediu misericórdia, lhe pediu mercê. Então note comigo isso. Ele se agarra a Deus, diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares, mas ele faz isso com lágrimas nos olhos, chorando, pedindo clemência, pedindo mercê, pedindo compaixão, pedindo misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você: não haverá salvação para a sua vida enquanto você não entrar nesse processo de desespero, onde você reconhece o seu pecado, a sua miséria, a sua perdição, e você se agarra no Senhor, diz: eu preciso de misericórdia, eu preciso de compaixão. E um homem com 93 anos está chorando diante de Deus, porque reconhece que agora sim ele precisa de compaixão e de misericórdia. Ele reconhece que não basta ser neto de crente, ele reconhece que não basta ser filho de crente, ele reconhece que ele verdadeiramente precisa de Deus. Ele tem dinheiro, ele é rico, ele tem família, ele tem filhos, ele tem muita coisa, mas ele precisa de Deus. Mas em terceiro lugar, um homem que reconhece que precisa de Deus, ele confessa o seu pecado. Notem comigo, por favor, o que Deus perguntou para ele. Deus perguntou assim: como te chamas? Gênesis 32, olha aí. Como te chamas? Volta lá para Gênesis 32, por favor. Irmãos, essa pergunta me intriga. Eu acho que a você também.
Veja aí. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Vocês não acham essa pergunta simplista demais, não? Óbvia demais, não? Será que Deus não sabia o nome dele? Por que Deus fez essa pergunta para ele? Vocês se lembram, há 20 anos passados, quando seu pai perguntou para ele, quem é você? Qual foi a resposta dele? Eu sou Esaú. Olha aí, confira, por favor, capítulo 27, versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú. Olha o capítulo 27 ainda, versículo 24. E disse-lhe Isaac, és tu, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Agora Deus olha para ele e pergunta, como é que você chama? Qual é o seu nome? Como tu chamas? Há 20 anos ele respondeu de forma mentirosa essa pergunta. Agora ele diz, eu me chamo Jacó. Isso não foi uma resposta, isso foi uma confissão. Ele respondeu assim, eu sou o que meu nome significa, eu sou um mentiroso, eu sou um trapaceiro, eu sou um usurpador, eu sou enganador. Essa é a minha história, essa é a minha ficha, essa é a minha biografia, é isso que eu sou. Ele parou de mentir, ele parou de ficar atrás de máscaras, ele parou de fingir, ele foi íntegro, ele foi honesto, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua identidade, ele confessou e admitiu o seu pecado. A não ser que você reconheça que você é pecador, não haverá esperança para a sua vida. Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Agora deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. Quando você reconhece o seu pecado, quando você confessa o seu pecado, sabe o que Deus faz? Deus muda a sua vida. Deus muda seu nome, Deus muda a sua história. Deus diz para ele, agora você não vai chamar mais Jacó, enganador, mentiroso, usurpador. Agora eu vou botar um novo nome em você. Você vai chamar-se de Israel. Você agora vai ser um príncipe de Deus. Nesta noite Deus pode mudar o seu coração, nesta noite Deus pode mudar a sua mente, nesta noite Deus pode mudar o seu nome, nesta noite Deus pode dizer o seguinte, cessou a mentira, cessou a enganação, cessou a hipocrisia, cessou a máscara. A partir de hoje você é um príncipe, a partir de hoje você é uma princesa, a partir de hoje você tem uma nova vida, a partir de hoje você tem uma nova realidade na sua vida, a partir de hoje você é uma nova criatura. Eu vou fazer tudo de novo na sua vida. Mas a quarta coisa que nós encontramos aí está no versículo 30. Jacó, agora Israel, transformado, faz a seguinte confissão: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E agora esse lugar vai chamar Peniel, porque aqui eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para você que esse santuário, nesta noite, é Peniel. Eu quero dizer para você que Deus está aqui. Eu quero dizer para você que Deus ama você. Eu quero dizer para você que Deus luta por você. Eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. Eu quero dizer que Deus está disposto a ir às últimas consequências para salvar a sua vida. E é necessário que você se agarre a Deus, é necessário que você chore diante de Deus, é necessário que você confesse a Deus o seu pecado, e se você o fizer, Deus muda a sua vida, e você vai ver a Deus face a face, e poder dizer, Deus salvou a minha vida.
Mas aí vem o último capítulo da vida dele. Primeiro, Betel, onde ele conhece a Deus como Deus de seus pais. Segundo capítulo é Peniel, onde ele conhece a Deus como Deus da sua salvação. Agora nós vamos falar de El Betel, onde ele conheceu o Deus da sua restauração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Um crente em Jesus Cristo, salvo por Cristo Jesus, ainda está sujeito ao pecado. E você, que é meu irmão em Cristo, sabe disso. Sabe disso. Sabe o que aconteceu com Jacó? Em vez de ele ter ido para Betel, ele foi para Siquém. Talvez buscando facilidades. Talvez como Ló, estendendo as suas tendas para as bandas de Sodoma. E diz a Bíblia que lá em Siquém, o príncipe daquela terra se apaixonou por Diná, sua filha, e desonrou Diná. Desonrou Diná. Violentou Diná. E diz a Bíblia que ele cometeu uma loucura em Israel. E ele tentou reparar o seu erro, pedindo que o seu pai acertasse com Jacó uma espécie de aliança entre os dois povos, para que o casamento pudesse ser concretizado. E diz a Escritura que Jacó exigiu que eles todos se circuncidassem, o sinal e o selo da aliança. E diz a Bíblia que assim o fizeram. E os dois irmãos de Diná, de pai e mãe, Simeão e Levi, quando todos esses homens estavam curtindo a dor da cirurgia rústica da época, sem poder reagir a um ataque iminente, entraram na cidade e mataram todos os homens, inclusive o noivo da Diná. Uma chacina, uma carnificina, um banho de sangue. E agora Jacó entra em pânico. E você pode conferir comigo o capítulo 34, versículo 30, como é que Jacó está desesperado. Veja aí comigo, como é que Jacó está desesperado. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído eu e a minha casa. Ele está desesperado. Tem hora que você é crente, mas uma tragédia acontece na sua vida. Você é crente, mas um fracasso acontece na sua família. Você é crente, mas um pecado acontece e envergonha você, e coloca você numa situação de medo, de desespero. E talvez você diz: meu Deus, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho como fugir, eu estou num beco sem saída, eu não aguento mais essa circunstância. E mais uma vez, quem toma a iniciativa é Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa em Betel, foi Deus quem tomou a iniciativa em Peniel, é Deus quem toma a iniciativa em El Betel. E Deus chega para Jacó e diz: suba para Betel. Um crente pode até cair, mas ele não fica caído. Deus dá para ele a chance de se restaurar. Suba para Betel. Suba para Betel. E eu não sei você, meu irmão, talvez você é crente, talvez você é membro dessa igreja, você está longe de Deus. Talvez você é membro dessa igreja, mas você resvalou os pés e caiu. Talvez você é membro desta igreja, mas você está vivendo uma vida de pecado, você está encobrindo o seu pecado, você está vivendo uma vida talvez de hipocrisia, e você está com a alma encurralada, emparedada pela sua própria consciência culpada. Mas Deus não desiste de você, Deus não abre mão da sua vida, e nesta noite Ele está dizendo para você: suba para Betel. Mas Deus faz exigências a você. Tira o que está errado na sua vida, afasta o que está errado na sua vida. Tem deuses estranhos, tem ídolos no seu coração, joga fora. Suas roupas estão contaminadas, tira essa roupagem. Suas mãos estão sujas, limpa suas mãos.
Abandone o pecado, afaste-se daquilo que está afastando você de Deus, tenha coragem de fazer rompimentos. E Deus diz mais: suba para Betel. E diz a Bíblia que agora Jacó lidera a sua família. Diz: vamos subir. E vamos levantar um altar ao Deus que no dia da minha angústia, Ele me socorreu. Para um pouquinho. Você lembra daquele dia da angústia? Você lembra aquela ocasião em que você chorava no seu quarto, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Você se lembra daquela circunstância lá do passado, quando Deus, na hora que você não via saída, abriu um caminho para você? Quando Deus livrou você do laço do passarinheiro? Quando Deus arrancou a sua alma da escuridão? Esse mesmo Deus que foi misericordioso com você no passado, está aqui nesta noite e está dizendo o seguinte: eu estou com você outra vez, eu abençoo você de novo, eu estou dando uma chance nova para você, eu quero restaurar você, vamos juntos subir para Betel. E confira comigo, por favor, o versículo 5, 35:5, diz a Bíblia que logo que ele subiu para Betel, o medo dele de ser destruído pelos inimigos, Deus reverte o quadro. Deus põe terror no coração dos inimigos e eles não perseguem a Jacó e os seus filhos. Deus afasta o perigo. Deus manda embora o inimigo, Deus dispersa o inimigo, Deus livra você, porque quando você anda com Deus, Deus é capaz até de reconciliar com você seus inimigos. Quando eu chego em Betel, ele levanta um altar e dá o nome naquele altar de El Betel. Sabe o que significa El Betel? O Deus da casa de Deus. Lá em Betel ele conheceu a casa de Deus. Lá em Peniel ele conheceu a Deus. Mas agora ele conhece o Deus da casa de Deus. O Deus da restauração. Sabe o que significa essa palavra El Betel? Também significa: eu te abençoo outra vez. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Você que caiu, você que tropeçou, você que está longe, você que está enfrentando talvez uma luta na sua alma, uma crise na sua família, Deus está dizendo o seguinte: eu te abençoo de novo, eu te abençoo outra vez, eu sou o Deus da segunda chance, eu sou o Deus da segunda oportunidade, vem comigo, vamos começar de novo essa caminhada, vamos recomeçar a nossa jornada, eu te abençoo outra vez, eu te abençoo outra vez, vamos juntos meu filho, vamos começar outra vez, eu apago as suas transgressões, eu limpo você dos seus pecados, o sangue do meu filho te cobre de todo o pecado, te limpa de todo o pecado, e agora você de novo, vamos começar outra vez, eu vou caminhar com você. Hoje Deus está aqui. Hoje Deus está aqui. Poderoso para salvar você. E poderoso para restaurar a sua alma. Curva sua fronte, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Talvez você só tenha conhecido até hoje o Deus de seus pais. Talvez você é um adolescente e você vem à igreja. Um jovem, talvez já casado, talvez já maduro, talvez até com cabelos brancos, talvez como Jacó, uma pessoa abençoada, tem família, tem filhos, tem dinheiro. Talvez você tenha experimentado as bênçãos comuns de Deus, a saúde, a prosperidade, filhos. Mas Deus ainda não é o Deus da sua vida.
Hoje Deus quer a sua alma. Hoje Deus pede a você o seu coração. Hoje é que quer mudar a sua vida, para que você possa escutar aquilo que a Bíblia diz a partir daí: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Hoje eu sou o Deus da sua vida, o Deus da aliança, o Deus da salvação. Mas Deus quer mais. Para aqueles que caíram, Deus quer trazer restauração, cura, consolo, livramento, uma nova caminhada com Deus. Se você nesta noite anseia a manifestação desse Deus na sua vida, eu queria que você ficasse em pé, onde você está. Eu quero orar em seu favor. Hoje é noite de você se voltar para Deus. Hoje é noite de você ter um encontro pessoal com Deus. Hoje é noite de você ser restaurado por Deus. Ah, Senhor, glória ao teu nome, pela história de Jacó. É a nossa história, é a nossa biografia. Nosso coração é parecido com o coração de Jacó. Muitas vezes, meu Deus, nós somos também gente assim, contraditória, que conhece a verdade, que foi criado na verdade, que sabe intelectualmente toda a verdade, mas é preciso de um toque transformador do Espírito Santo. Deus, tu que conheces cada vida que está aqui, não deixe que ninguém saia daqui sem salvação. Tu que conheces os corações, meu Deus, aqueles que estão arrebentados emocionalmente, por algum pecado, algum deslize, alguma transgressão, alguma crise, não permita que esta alma saia daqui sem restauração. Que essa seja uma noite de salvação, que seja esta uma noite de cura para a nossa vida. Abençoa o teu povo, Senhor, para que eles possam voltar em paz para casa, com a certeza da tua bênção, com a certeza de que tu caminhas com eles, dando-lhes uma nova chance, uma nova oportunidade. Bendito é o teu nome, Deus, pela vida desta igreja,